de Jesus Cristo. Olá, amigos! Muita paz, muita luz para todos! Estamos iniciando o programa O Espírita no Mundo pela TV novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais essa produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Gente, eu estou muito emocionada hoje porque nós estamos iniciando um novo projeto. O objetivo desse programa, O Espírita no Mundo, é apresentar os trabalhadores do movimento espírita e as suas realizações na área social, na divulgação da nossa doutrina, na arte e nos diversos campos da seara do Cristo. E olha, nós vamos ter participações ao vivo e também pela internet. Nós vamos conversar com companheiros de todos os estados do Brasil e também do mundo. Olha só que maravilha essa possibilidade de nós congregarmos os corações que estão trabalhando pelo movimento espírita, por Jesus. Vai ser uma delícia nós podermos conversar com todos eles. Pois, após 2 anos de investigação, começando o nosso programa, Allan Kardec ficou convencido de que os fenômenos mediúnicos são a explicação mais consistente para certas ocorrências de movimentação espontânea de objetos e fenômenos de características intelectuais. Isso porque, além dos simples deslocamentos aleatórios, Kardec catalogou manifestações inteligentes. Ou seja, alguém fazia uma pergunta e estabeleciam-se critérios, como uma batida para sim, 2 para não. Em um interrogatório feito à exaustão, se obtinha sucessivas respostas corretas. Com o tempo, esse método de comunicação foi sendo depurado, passando pelo uso de um lápis amarrado a um cesto, a uma prancheta, e até chegar aos dias de hoje com a psicofonia e a psicografia. Assim, Allan Kardec se empenhou em fazer um estudo analítico das diversas modalidades de comunicação estabelecidas entre homens encarnados e desencarnados, no que resultou nas obras fundamentais da doutrina espírita. Entre elas, a que nós vamos conversar, vamos estudar hoje, que é o Livro dos Médiuns. Como a doutrina espírita define mediunidade? Quais os tipos de mediunidade? Quais são os tipos mais comuns? Como a mediunidade se manifesta? Será que nós podemos desenvolvê-la? Está no ar o Espírita no Mundo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Livro dos Médiuns e a mediunidade. E para tratar desse assunto, nós convidamos Cláudio Conte. Ele é doutor em engenharia nuclear e expositor espírita. Cláudio, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço muito, fico muito feliz de estar aqui presente, conversando com os telespectadores e conversando também contigo sobre esse assunto que é tão empolgante e mexe tanto conosco, né? As nossas fibras, quando a gente fala de mediunidade e o contato com o plano espiritual. Olha, já há muito tempo que eu queria ter você aqui com a gente. Eu fico muito feliz, viu? Eu fico bastante feliz e agradeço bastante. Que coisa boa. Olha, gente, está aqui conosco também Rosângela Mariano. Ela é diretora do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo e ela vai nos trazer, via internet, a participação de vários companheiros espíritas do Brasil e do mundo. Bem-vinda, Rosângela, ao nosso programa. Boa tarde, Yasmin. Coisa boa, né? Muita alegria no coração. É uma alegria estarmos juntas aqui nesse programa, né? Muita coisa boa vai rolar. Rosângela, vamos apresentar a nossa participação de hoje? O pessoal vai gostar muito. Com certeza. Está conosco o José Aparecido. Ele é, Yasmin, idealizador e criador da Rede Amigo Espírita. Oh, coisa boa. E hoje nós
consultamos até pelos links e nós vimos que já temos mais de 100 mil seguidores na Rede Amigo Espírita. Essa doutrina de amor sendo levada a cada cantinho. Nossa, que coisa boa. Vamos ver com a nossa produção se nós já podemos falar com o Zé Aparecido. Já podemos falar com o José Aparecido, gente? Já está no ar? E aí, Zé? Seja bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria, um prazer estar participando com você. Boa tarde, José. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, para conversar um pouquinho sobre essa rede de amigo espírita. Nós queríamos saber de você, se você poderia falar um pouquinho dessa rede. Como aconteceu? O que você pode nos ajudar com informações? Olha, a Rede Amigo Espírita, ela surgiu uma vontade de estar compartilhando tudo aquilo que a gente participava no movimento espírita aqui na nossa região. Então, eu tive a necessidade de estar gravando e passando a mensagem para aqueles que buscam, né, esclarecimento. Então foi feito de uma forma bem amadora, sem pretensões, simplesmente para estar arquivado. E foi tomando forma, foi crescendo e não parou, né? Está aí. Cada vez mais surgindo trabalho e propostas. Então a alegria da gente é muito grande estar podendo compartilhar e servir aqueles que querem o consultor da doutrina. A gente acompanha as divulgações com seminários, palestras, estudos, e a gente fica muito feliz com essa oportunidade que dá a vários irmãos nossos de poder, através da Rede Amigo Espírita, ter um pouquinho mais de conhecimento dessa doutrina. E quanto à parceria com o Clube de Arte, o que você poderia falar? Então, foi uma alegria estar aí no Rio, ano passado, né? E a gente estreitou os laços de amizade e fizemos uma parceria que está sendo muito produtiva, porque é uma união de forças, né? A gente uniu para um propósito que é o propósito da divulgação da doutrina espírita. E isso veio nos trazer mais segurança quanto ao nosso trabalho e foi tudo de bom, né? A gente está caminhando, estamos no começo ainda, mas os frutos vão ser lá na frente. Vamos dar um pouco mais de tempo, porque agora que a coisa está sendo conhecida, o pessoal está vendo essa união, porque toda união é o fortalecimento, né? Então, sozinho a gente não faz nada. Temos que caminhar unidos. Então, isso a gente fica muito feliz que essa união está sendo harmoniosa, está sendo conforme as nossas necessidades. Muito bom, José. E aí eu fico pensando, aqueles companheiros que estão nos assistindo agora, pela Rádio Rio de Janeiro, pela TV Novaluz.com, que desejarem participar da Rede Amigo Espírita, o que eles devem fazer? É muito simples. A Rede Amigo Espírita ela é aberta, né? Mas a pessoa que fizer um cadastro, hoje nós estamos caminhando para 38 mil membros cadastrados, né? Seguidores, como vocês disseram, são mais de 100 mil no Facebook, mas se a gente for somar seguidores no YouTube, seguidores no Twitter, na página, são cerca de 180 mil. Então, a pessoa que quer ficar informada, ela tem que nos seguir por algum meio. Fazendo um cadastro dentro do site, basta ela fazer o cadastro através de um login pelo Facebook ou por qualquer conta do Google, Twitter, essas coisas. Então ela já faz e conclua o cadastro para que a gente aprove. E com isso ela vai estar sendo informada dos eventos, né, e das postagens que a Rede Amigo Espírita produz e compartilha diariamente. Então, é dessa forma, é simples. Basta preencher um perfil, o que a rede social pede, né?
Um perfil com perguntas básicas e colocar uma foto e pronto. Oh, mas que coisa boa, gente. E eu fico emocionada porque o Zé Aparecido consegue congregar companheiros do movimento espírita que estão realizando atividades no sul do país, no norte do país, no nordeste. Como é que você conseguiu isso? Olha, nem eu sei como, viu? Nem eu sei como. Eu estou admirado com as pessoas que são fãs do nosso trabalho. Estou feliz demais. E as pessoas vêm à nossa procura. Então, porque eu acho que a gente faz com dedicação, com carinho, com amor, sem pretensões em cima disso. Então, quando a coisa é feita com amor, a coisa flui, né? Então, as pessoas, elas percebem o quanto do empenho que a gente faz. Então, as pessoas do bem vêm nos procurar. Então, a alegria é essa. Eu não sei como que... Eu tenho contatos, né? Esses contatos eu adquiri depois que eu criei a rede. Olha, Então, isso é muito bonito, gente. Você entrando na rede, você pode assistir palestra que está sendo realizada lá no Nordeste, no Centro-Oeste, e isso trabalha a unificação do movimento espírita. Quais os seus próximos projetos? Olha, o projeto, esse ano a gente já começou com uma coisa muito interessante, que é os estudos online, né? O pessoal pedia estudo online, então hoje a gente tem estudo diariamente, e às vezes até 2 por dia, né? Somos em 9 expositores, vai vir mais uns, acrescentando 10. A minha proposta ainda para esse ano, que está embrionária, mas estou amadurecendo a ideia, além de produzir o estudo online em hora determinada, em dia determinado, eu vou desenvolver um trabalho de estudo dentro da Casa Espírita online, interativo. Então, eu acho que é algo inédito. Não conheço nada. Se alguém faz, a gente não sabe, né? Seria o estudo na Casa Espírita, voltada para a Casa Espírita, através de teleconferência. Olha, Zé. E temos ainda algumas coisas que não estão certas ainda, que eu não quero dizer agora. Mas vai ter novidade. Mantém segredo, mas depois você conta pra gente, tá? Que nós vamos divulgar, olha, para milhares. Uma coisa importante que eu queria dizer, que a gente vai ter Momento do Evangelho ao vivo todos os dias da semana. Ah, maravilha. Maravilha, querido. Parabéns por esse trabalho, viu? Continua aqui com a gente, tá? Continua com a gente, que você ainda vai continuar participando. Gente, olha só, ainda emocionados com essa participação do Zé Aparecido, nós queremos conversar com o Cláudio Conte, que é um pesquisador a respeito da mediunidade. Cláudio, antes de nós começarmos o nosso programa, eu estava falando do Livro dos Médiuns, né? Abraçando o Livro dos Médiuns, dizendo, ai meu Deus do céu, coisa maravilhosa esse livro. Nos fale um pouco dele para nós. O Livro dos Médiuns, ele é bastante interessante e às vezes ele é um pouco compreendido. Porque muitos acreditam, que a gente vê nas casas espíritas, é que o Livro dos Médiuns ele é voltado para os médiuns. Mas quando, na verdade, ele tem uma abrangência muito maior. Então, quando a gente vai olhar a codificação, né, a forma como a codificação foi elaborada, a gente vai ver, não assim salientando importância, mas a precisão de Kardec e dos espíritos, obviamente, que coordenaram esse trabalho, na colocação do Livro dos Médiuns dentro da doutrina, a ordem cronológica em que os livros foram editados. Então, quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, nós vemos o seguinte, era uma doutrina nova, isso é a minha interpretação, é uma doutrina nova. Então, nós vamos colocar toda a informação, eu quero apresentar a doutrina, uma doutrina nova. Então, eu coloco o início, meio e fim, e a gente encontra no Livro dos Espíritos, obviamente, né, recheada de informações, recheados de coisas muito interessantes e coisas que respondiam muitos dos questionamentos da humanidade. Agora, uma coisa diferente que a gente pode dizer que veio no Livro dos Médiuns é a comunicabilidade com os mortos como uma coisa natural. Porque até então isso era uma questão mística. Havia as manifestações, mas ninguém entendia como, uns aceitavam, outros não aceitavam, mas aí veio o Livro dos Espíritos com toda aquela informação
veio trazendo ali que a comunicação é uma coisa natural. Então, se a comunicação é uma coisa natural, está dentro das leis da natureza, obviamente que segue determinadas leis. Existem leis que estabelecem essa comunicação. Então, se esses espíritos vão apresentar uma doutrina baseada na comunicação com os mortos, eles precisam trazer as leis que regem essa comunicação, que é para você poder entender o livro dos Espíritos, como resposta dada pelos Espíritos, e os livros que viriam depois. Então, se a gente pensar que o livro dos Espíritos traz a codificação toda, precisava dizer como é que isso acontece. E aí veio o livro dos médiuns. Então, o livro dos médiuns, a nosso entendimento, ele não veio assim, qual o livro que a gente vai publicar agora? Vamos no livro dos médiuns. Não, é uma coisa extremamente pensada. Então, ali mostra as leis, como aquelas comunicações foram obtidas, baseadas em quê? Aí eu estudando aquilo, eu consigo interpretar ou ver como aquelas respostas foram obtidas. Porque até então, até o livro dos médiuns, aquilo era uma coisa mágica. Certo? Alguém perguntou, espíritos, entre aspas, responderam, mágico. O livro dos médiuns veio trazer essas leis. De posse dessas leis, aí eu posso entender um livro que também é importantíssimo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o terceiro livro da comunicação, da codificação. Então, o que a gente encontra no livro dos Espíritos? Desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo? As passagens de Jesus, os ensinamentos, comentários de Kardec e depois instruções dos Espíritos. Se eu não sei como aquelas instruções foram dadas, como é que eu posso acreditar naquelas informações? E de informações sobre temas extremamente importantes, que eles avaliam, analisam e trazem informações sobre os ensinamentos de Jesus. Então, o livro dos médiuns, ele é de extrema importância para os médiuns, obviamente, mas para todo o espírita que deseja saber como aquilo foi obtido. E, obviamente, veio dar subsídios para depois o céu e o inferno, e mais para frente o livro A Gênese, que veio, a Gênese fechou o Pentateuco, nos ensinando a avaliar todas as informações que viriam dali para frente. O livro A Gênese, na verdade, é isso, né? Ele ensina para a gente como avaliar as informações que viriam depois e ficariam disponíveis. E isso que a gente aprende com o livro dos médiuns, a gente precisa aplicar nos dias de hoje, quando pega um livro psicografado, quando pega uma mensagem que foi ditada pelos Espíritos, baseado em que nós temos esse livro ou essa mensagem? As leis que foram apresentadas por Kardec no livro dos médiuns, por Kardec e pelos Espíritos. Fantástico. E aí nós ficamos pensando assim, puxa, será que eu sou médium? Como é que nós podemos identificar a mediunidade? Como é que Kardec define mediunidade no livro dos médiuns? E como nós podemos identificar que somos médiuns? Essa pergunta é bastante interessante. A segunda, né? Como podemos identificar que somos médiuns? Isso é muito... a gente percebe que cria uma certa dificuldade. Mas no último capítulo do livro dos médiuns, que é o capítulo 32, a gente encontra o vocabulário espírita, onde Kardec vem apresentar os termos que foram criados para o espiritismo ou então que foram adaptados para uso no espiritismo. Então, lá nesse último capítulo, Kardec define médium como uma pessoa que é capaz de se comunicar ou servir de intermediário entre os espíritos e os homens. A mediunidade é a faculdade dessa inter-relação. Então, nós podemos dizer que mediunidade ou médium é a faculdade de comunicação entre espíritos libertos do corpo e espíritos ligados ao corpo. A gente não vai tratar somente de espíritos desencarnados, porque, inclusive, na codificação, na Revista Espírita, nós temos relatos de espíritos encarnados, desligados, libertos do corpo, melhor dizendo. Temporariamente, né? Pelo temporariamente, sono, né? Isso, desdobramento. Que vai dar comunicações mediúnicas através de um médium. Então, no final, a mediunidade é essa relação, né? A capacidade de comunicação de espíritos libertos com espíritos ligados ao corpo. Mas uma definição que é bastante interessante também para médiuns
a gente encontra no livro Médiuns e Mediunidade, que foi ditado pelo espírito Viana de Carvalho, sob a psicografia de Divaldo Franco. E ali ele cita o que um pesquisador, Gale, esqueci agora o primeiro nome, mas Gale, esse pesquisador, ele definiu mediunidade como a capacidade de descentralização dos elementos primordiais do indivíduo. Então, quando a gente vai ver mediunidade, seria a capacidade do afrouxamento, numa terminologia espírita, do afrouxamento do espírito com relação ao corpo. Porque os fenômenos mediúnicos por parte dos médiuns não acontecem apenas quando os médiuns estão completamente desligados, mas quando esses laços se afrouxam, se descentralizam, aí dá ensejo para a manifestação mediúnica propriamente dita. E é muito interessante, gente, que Kardec ele conseguiu catalogar vários tipos de mediunidade. Com a capacidade que ele tinha, didática, ele ia percebendo e ele iria transcrevendo, apresentando as características. E ele divide inicialmente em 2 grandes grupos, mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais. Você pode nos falar um pouco sobre isso? Posso. Mas antes posso responder a sua segunda pergunta, da anterior que eu não respondi? Vamos lá. Porque você também perguntou como podemos saber se somos médiuns. Kardec, ele fez uma observação bastante interessante, de que não existe um indicativo de que o indivíduo é médium. Então, a gente olhando para uma pessoa, nós não conseguimos dizer se ela é médium ou não. E uma coisa que é bastante interessante é que existem manifestações mediúnicas que ocorrem com um determinado indivíduo, mas ele não necessariamente vai ser médium na concepção da palavra. Porque médium, todos nós somos. De algum grau, nós nos comunicamos com os espíritos. Mas a terminologia médium, ela é voltada mais para aqueles que apresentam a faculdade ostensivamente. Então, a gente só pode dizer que é médium, e isso foi Kardec deixou bem claro, é com a observação do fenômeno, com a continuidade do fenômeno propriamente dito. Então, nós vamos observar o indivíduo, e se esses fenômenos continuarem, prolongarem no tempo, aí a gente pode caracterizá-lo como médium. Antes, então, de você responder a pergunta que eu te fiz a respeito das 2 grandes qualificações, características que Kardec dá, eu vou falar de uma participação de uma querida amiga, Denise Magalhães, de Curitiba. Seja bem-vinda, Denise. Ela diz assim: querida Yasmin e demais participantes. A letrinha está muito pequena, eu não estou conseguindo ler daqui. Ah, mas espera aí, eu estou com óculos hoje. Desejo um bom dia e meus parabéns por mais um programa de divulgação da doutrina espírita. Fico muito feliz de participar do Clube de Arte e de assistir programas tão importantes para a nossa evolução. Abraços de Denise Magalhães. Querida, um beijo no seu coração. Muito bom. Antes de você falar, eu ainda vou perguntar para o Zé. Zé Aparecido, você é médium? Oi, sou médium sim. Há 20 anos, ou melhor, há 30 anos, né? Porque 10 anos eu não entrei na casa espírita, né? Demorou 10 anos para eu colocar o pé na casa espírita. Mas você já apresentava uma mediunidade ostensiva, né? Você já tinha percepção dos espíritos. Sim, sim. E como? Isso às vezes até perturbava a gente, né? É verdade. Mas essa perturbação já era para um propósito lá na frente, né? É verdade. Às vezes, se não temos a dificuldade, a gente não procura o bem, né? Agora, Cláudio, verdade. Como é que fica essa questão de mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais? Isso também é uma questão bastante interessante, porque normalmente Kardec separou isso muito bem para distinguir o fenômeno, mas às vezes a gente pensa que as manifestações de efeito físico não são inteligentes, mas elas são fenômenos inteligentes. Tanto é que o fenômeno muito conhecido das irmãs Fox, aquilo foi tudo para haver a comunicação, haver a informação sendo passada. Então, os 2 grupos são fenômenos inteligentes, porque, afinal de contas, são decorrentes de uma causa inteligente. Mas essa distinção, ela é feita baseada em como o fenômeno se processa.
Então, o fenômeno de efeito físico, normalmente, ele é exterior ao médium, certo? Acontece fora da estrutura mediúnica. Enquanto que a de efeito inteligente, ela já vai ocorrer em comunhão com essa estrutura mediúnica. Então, nessa distinção efeito físico e efeito inteligente, nós vamos ver uma participação direta do médium e a outra uma participação não tão direta assim. Mas o que é importante a gente saber que, quando o fenômeno é inteligente, o médium tem um conhecimento imediato do que está acontecendo. Ele sabe que ele é partícipe do processo. Quando a gente vai para o fenômeno fora da estrutura mediúnica, então o médium muitas vezes não tem consciência, não sabe, não percebe que ele é um médium. Então, contabilizar médiuns de efeitos físicos, ele é difícil por causa disso. Porque a quantidade de médiuns de efeitos físicos que existem e não o sabem é muito grande. E aí fica aquela perturbação em casa, alguns fenômenos incômodos, e a pessoa tem assim, vergonha de falar, porque podem pensar que é coisa de louco, e por aí vai. Muito bom. Gente, olha, nós vamos agora para um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta nós continuaremos conversando com Cláudio Conte, com a Rosângela Mariano e com José Aparecido, lá em São Paulo. Acompanhe agora o musical Por Aí, de Robson Pinheiro. Eu vou andar a pé por aí, pelo mundo afora. Vou ver no que vai dar. Eu vou andar a pé por aí, sem levar bagagem que eu não possa carregar. Deixar que o vento me leve, se leve eu souber me fazer. Sob a luz das estrelas, procurar bem mais ser do que ter. Eu vou andar a pé por aí, pelo mundo afora. Vou ver no que vai dar. Eu vou andar a pé por aí, sem levar bagagem que eu não possa carregar. Deixar que o vento me leve, se leve eu souber me fazer. Cantar sob a luz das estrelas, procurar bem mais ser do que ter. Compor a trilha sonora da minha estrada, da minha hora, com os elementos que dispõem meu coração. Brindar a todo momento essa trajetória, o dom da vida. Ficar de bem com bem, seguir pé no chão. Deixar que o vento me leve, se leve eu souber me fazer. Cantar sob a luz das estrelas, procurar bem mais ser do que ter. Sonora da minha estrada, da minha hora, com os elementos que dispõem meu coração. Brindar a todo momento essa trajetória, o dom da vida. Ficar de bem com bem, seguir pé no chão. Eu vou. Este mês, o Clube de Arte lança o CD Vivências em Família. Este CD é o primeiro volume da série Audioaulas.
São importantes esclarecimentos em áudio, extraídos do programa Vivências em Família, exibido na TV novaluz.com, com diversos temas, apresentado por Ana Rosa Airão. Ana Rosa é neurologista pediátrica, mestre em neurologia e professora universitária. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Nós estamos de volta, gente. Olha só, uma dica importante para nós. É que a loja virtual do Clube de Arte, ela está com descontos, como sempre. Lá você vai encontrar todo esse material que você já ouviu falar aí, CDs, DVDs, livros, revistas com conteúdo espírita de qualidade, com base nas obras de Allan Kardec, capazes de levar equilíbrio ao seu lar, ao seu coração, consolo. Que coisa boa nós termos esse material. Nos ajude a divulgá-lo. E é simples, é só ligar para a 0 operadora 21 3017 9800 ou acessar loja.clubedearte.org.br. E quando você faz isso, você ajuda a manter a programação espírita na rádio e na internet. Estamos juntos nessa grande família. Que coisa boa, né? Eu convido você também para assistir o programa Vivências com Jesus, comigo toda quarta-feira, meio-dia. E agora o programa está ao vivo para a TV novaluz.com e para a Rádio Rio de Janeiro e também pela Rede Amigo Espírita. Eu estou conversando com José Aparecido lá em São Paulo, com Cláudio Conte e com a Rosângela Mariano. Nós estamos falando agora sobre a mediunidade. Rosângela, você já conversou comigo a respeito disso? Eu queria que você desse um depoimento, porque a mediunidade apareceu quando você já estava adulta, não é? Como é que foi isso? Foi exatamente isso, Yasmin. Nós sabemos que algumas pessoas chegam à doutrina espírita ou pelo amor ou pela dor. No meu caso, foi pela dor, pela falta de conhecimento, pelo medo, e sem entender que aquelas coisas que eu sentia tinham um significado, que precisava de estudo, que precisava de um apoio espiritual, de uma casa séria, que desenvolvesse um trabalho com as pessoas neste ambiente, né, de muita fraternidade, mas de seriedade, de receber essas pessoas e orientá-las, porque como eu tinha muito medo mesmo. Olha só, isso vai aparecendo espontaneamente, como falou o José Aparecido. Daqui a pouco eu ainda tenho uma pergunta para você, viu, Zé? Não sai daí não, mas eu vou perguntar agora para o Cláudio. Cláudio, nos fala então sobre esses tipos de mediunidade que com tanta clareza Kardec cataloga aqui nesse livro fantástico. Vê, Carlão, mostra aqui o livro. Gente, o livro dos médiuns é um marco na história da humanidade. Com essa leitura, nós começamos a compreender uma série de fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, e são fenômenos insólitos, que a gente não entende por que estão acontecendo e como eles acontecem, e está aqui com Kardec nesse estudo maravilhoso que ele nos traz. Nos fala então, Cláudio, sobre os tipos de mediunidade. Os tipos de mediunidade, a gente pode dizer que existem tantos tipos de mediunidades quantos há de médiums. Então, como seres espirituais que nós somos, individualidades, as nossas faculdades, elas são únicas também, né? Nós, como espíritos únicos, apresentamos faculdades também únicas. Então, os tipos de mediunidade variam. Então, cada médium é uma experiência, é um universo bastante rico de sensações, experiências, interpretações e potencialidades em si.
Mas Kardec, ele selecionou uma série de mediunidades, porque no final cada médium ele vai apresentar combinações diferentes dessas mediunidades que Kardec relatou no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, desculpa, e obviamente essas diferentes combinações fazem a peculiaridade ou a particularidade do médium em si. Kardec ele relatou vários. As mais comuns, nós poderemos dizer que é a psicofonia e a psicografia. Nos fala sobre elas. A psicografia e a psicofonia, elas são bastante interessantes, porque se a gente pegar só a psicografia, também tem uma série de matizes. Então não existe só a psicografia, é isso. A psicografia ela pode ser intuitiva, semimecânica, mecânica ou uma combinação desses três. Então, cada médium, a gente precisa analisar e ver qual é a sua característica específica. Porque se fosse um tipo só, eu vou dizer que seria assim mais fácil. Mas como não existe um tipo só, todo orientador ele precisa ter uma noção bastante ampla e bastante profunda, especialmente do Livro dos Médiuns. Para ele, e da codificação como um todo, obviamente, para ele poder observar e ele poder orientar aquele que chega, muitas vezes, como o nosso colega falou, sem conhecimento e com medo. O medo é uma tônica muito comum em todos os médiuns. A gente percebe que eles sempre falam ou relatam que o início da mediunidade é o medo. A psicofonia também é outra faculdade bastante interessante, porque ela também vai apresentar uma série de matizes, certo? Desde a mais superficial, em que o médium muitas vezes tem dúvida se é ele que está falando ou realmente existe um espírito, né, ditando aquilo para ele, e obviamente esses médiuns precisam de um bom tempo para se adequarem àquela mediunidade. Com o tempo começa a identificar o que é pessoal e o que é do espírito, o que é mediúnico. E isso é fundamental, porque a gente precisa, né, levar os médiuns a terem certeza do que eles estão passando como informação dos espíritos. Às vezes a gente observa que pode acontecer do médium falar uma opinião pessoal, acreditando que seja uma comunicação do espírito. Então, os médiuns iniciantes, normalmente, eles precisam passar por essa etapa de treinamento até que tenham a segurança suficiente para poder garantir que a comunicação é realmente ditada pelo espírito. José Aparecido, você está me escutando? Sim, estou. Olha só, qual é o tipo de mediunidade que você apresentou inicialmente? Olha, inicialmente foi psicofonia. Eu fiz psicografia, eu fiz uma vez só, efeitos físicos também. Mas hoje eu estou só na psicofonia. Ótimo. E você procurou a casa espírita, mas não começou certamente de imediato a educação da mediunidade. Você primeiro passou por algum tratamento, não é? A gente esteve em tratamento durante um período e logo que eu comecei com a mediunidade, que ela eclodiu de uma vez, né, eu já fui procurar a casa espírita, sendo que eu não era espírita, a minha esposa era. E eu fui durante um período, mas logo eu já fui para a mediúnica, assim que eu comecei a entender tudo o processo da espírita, como que é, tudo. Aí foi o que foi me dando equilíbrio e segurança, mas sempre busquei pessoas para me orientar, né? Certo. Cláudio, é possível você desenvolver a mediunidade ou educar a mediunidade? Nos fale sobre isso. Desenvolvimento e educação mediúnica são duas coisas distintas. Desenvolver a mediunidade é possível, mas é preciso estar ciente de que ela não vai ser desenvolvida onde a potencialidade não existe. Certo? Então todos nós somos médios em algum grau, segundo Kardec,
Todos nós somos médios, porque como seres espirituais é a nossa essência. A minha essência é espiritual. Consequentemente, essa natureza espiritual me faz entrar em contato com aqueles que também são de natureza espiritual. Mas a mediunidade ostensiva, ela é uma potencialidade e precisa existir em germe no indivíduo. Porque, obviamente, não vou me prolongar muito, mas está atrelado à estrutura perispiritual e física do espírito encarnado. Então, o que você está me dizendo, Cláudia, é que, por exemplo, uma pessoa quer ser médium vidente. Se ela não tiver essa base, essa estrutura perispiritual e orgânica, não adianta que ela não vai ser médium vidente, ela vai passar ano após ano treinando e não vai conseguir, é isso? Exatamente. E já que você falou de médium vidente, esse é um dos piores tipos de mediunidade para se treinar, porque o indivíduo, pela vontade, ele pode se deixar levar pela ilusão. E muitas vezes ele não é médium e nem está vendo nada, mas a ilusão, a fantasia, o leva a acreditar que ele passou a ver. Então, a vidência, particularmente, ela é um tipo de mediunidade da qual o indivíduo nem deve procurar o desenvolvimento. É preferível que ele surja naturalmente, que não vai estar tão suscetível às suas próprias ilusões. Mas quando o indivíduo decide ou opta por desenvolver a mediunidade, ele precisa estar ciente das responsabilidades que vão estar atreladas a isso. Então, já que quando eu me prontifico a ser médium, especialmente quando a ostensividade ela não surge naturalmente, eu estou me comprometendo com os espíritos, que eu vou trabalhar em benefício da divulgação espírita, no nosso caso que nós somos espíritos, e é um comprometimento com os espíritos que também querem trabalhar nessa divulgação. Então, a pessoa precisa estar bem ciente, ou muito ciente, dessa responsabilidade que ela está assumindo. É como se fosse um contrato, nós vamos firmar um contrato. Eu vou exacerbar uma faculdade que, a princípio, ela atende. E para eu exacerbar essa faculdade, eu preciso de outras pessoas, ou os espíritos desencarnados, outros seres. Então, é um comprometimento que a gente está assumindo. Obviamente, exacerbando uma faculdade, depois eu vou ficar com ela ativa. E eu preciso dar continuidade a essa tarefa. A gente fica pensando, né, a respeito dos riscos. Há riscos na prática da mediunidade? Eu não vou dizer que há riscos na prática da mediunidade. Há riscos em como o indivíduo a pratica, certo? Porque quando a gente fala em mediunidade no ambiente espírita, nós estamos falando segundo as regras bem estabelecidas no Livro dos Espíritos. E, obviamente, existem alguns livros que complementam essa informação, como Médiuns e Mediunidade, que nós falamos ainda há pouco, tem No Invisível, de Leon Denis, Mecanismos da Mediunidade, Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Então, são livros que vão complementar informações importantíssimas para que o médium e o orientador possam conduzir o trabalho mediúnico de uma forma sadia. Agora, é importante para nós que a casa espírita seja 100% fidedigna com a codificação kardeciana. Porque a inserção de misticismos de doutrinas religiosas normalmente carregam algumas práticas, alguns hábitos que não necessariamente serão saudáveis e podem causar danos ou impedir exatamente o trabalho, a tarefa. Agora, Rosângela, quando a sua mediunidade despontou, você já era adulta, não é verdade? Sim, Yasmin, com certeza. E muitas vezes, no entanto, a mediunidade desponta quando a pessoa ainda é criança. Você já viu médiuns, José Aparecido, crianças médiuns, aí aonde você trabalha e onde você vive? Sim, já vi, mas não propriamente aqui na minha cidade, porque a minha cidade é uma cidade pequena, 15 mil habitantes. Mas aqui na região a gente sempre vê isso. É verdade. E será que se deve desenvolver, aprofundar a mediunidade em crianças? Olha, se deve, eu acho que isso tem que ser mais estudado. Eu acho que
não deve incentivar, não. Eu acho que deve ser conduzido, porque tem crianças que já vêm com aquilo e não tem, né? Mas eu acredito que tem que ter um equilíbrio, porque a mediunidade aparece às vezes na criança, mas a família também, às vezes, não sabe o que fazer e direciona de uma forma equivocada, né? Então, aí é isso mesmo. Envolve tudo, né? Uma série de coisas, mas incentivar, eu acho que não, as coisas têm que vir naturalmente. Exatamente. E aí, naturalmente, eu acho que aí sim, tudo tem seu tempo. Isso. Tudo tem seu tempo. E, Cláudio, o que nós devemos fazer quando uma criança apresenta uma mediunidade ostensiva? A mediunidade ela é bastante interessante, como nós estamos falando, em vários aspectos. Porque existem, né, médiuns em que a mediunidade se inicia quando criança e outros quando em adulto. Mas também acontece que, enquanto criança, existem manifestações de comunicação com os espíritos, ou especialmente evidência, por exemplo, mas que não necessariamente aquela mediunidade vai continuar. Aquela mediunidade é puramente temporária. Então, depois de um certo tempo, e muitas vezes, obviamente, trabalho na casa espírita, evangelização e tudo, vai favorecer para que, se não existe a mediunidade propriamente dita, ela depois cesse. E a mesma coisa acontece com adultos. Adultos, muitas vezes, aportam numa casa espírita vivenciando fenômenos mediúnicos, mas não necessariamente eles são médiuns. Eles simplesmente se encontram num estado em que, né, um estado energético, vamos colocar assim, entre espírito, corpo físico e perispírito, que propicia a manifestação. Então, às vezes, o trabalho na casa espírita, a frequência, os cursos, essa harmonização, o trabalho de passes, conforme a pessoa vai se harmonizando, essa mediunidade naturalmente cessa. Então é preciso estar atento, porque a gente só pode caracterizar como médium quando essa faculdade ela permanece depois que o indivíduo está adequadamente harmonizado. Aí a gente pode dizer que ele seja médium. E com isso, obviamente, como nosso colega falou, em criança, a gente vai observando, sem incentivar, porque não necessariamente, quando atingir a puberdade, ela vai continuar como médium. Tá certo. Olha só, gente, o pessoal da produção já está me avisando que nós já estamos a 5 minutos do término do nosso programa. Passou tão rápido, foi tão bom, tão gostoso. Eu vou começar pedindo as palavras finais da Rosângela. Rosângela, como é que foi essa sua estreia, hein? O coração está batendo bem forte. A emoção de estarmos juntos nesse momento. Mais uma oportunidade de estudar e conhecer um pouquinho mais sobre esse tema mediunidade. O coração está muito feliz, agradecendo muito. Muito bom, muito obrigada pela sua presença aqui. José Aparecido de São Paulo, meu querido amigo, que bom! A nossa rede Amigo Espírita cada vez maior. Suas palavras finais. Olha, foi uma alegria a participação. Gostei muito do novo formato do programa, né? Foi muito bom, né? Tá certo, e a gente está torcendo para isso e vamos colaborar nisso daí. Então, meu abraço fraterno a todo mundo, gostaria de estar aí abraçando todos, e aos internautas também, e que possamos prosseguir, né? Prosseguindo sempre nesse trabalho de divulgação. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Você sabe o quanto nós ficamos felizes com a Rede Amigo Espírita e torcendo para que o mundo inteiro possa se abraçar através dessa rede. Um beijo no seu coração, meu amigo querido. E agora o nosso Cláudio Conte, também estreando aqui no nosso programa. Eu espero que você retorne muitas vezes, viu, Cláudio? Suas palavras finais. Foi uma satisfação muito grande e eu retornarei todas as vezes que for convidado, porque é sempre um prazer falar dessa doutrina. Eu costumo dizer que espiritismo é meu assunto preferido. Então, se pede para eu falar sobre espiritismo, vai, não necessariamente tem fim.
É verdade, Muito né? São temas maravilhosos. Muito obrigada pela sua participação. Foi a primeira, se Deus quiser, de muitas outras que virão. Vai ser uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? E você, meu amigo, minha amiga, esse programa novo, para nosso coração, uma emoção imensa. Nós temos certeza que nós teremos oportunidade de conversar sobre a doutrina espírita, esse assunto infindável, com muitos irmãos do Brasil e do mundo. É uma alegria para o nosso coração. Receba aí aonde você estiver todo o nosso carinho. Um beijo, até o nosso próximo programa. Este mês, o Clube de Arte lança o CD Vivências em Família. Este CD é o primeiro volume da série Audioaulas. São importantes esclarecimentos em áudio, extraídos do programa Vivências em Família, exibido na TV Novaluz.com, com diversos temas, apresentado por Ana Rosa Airão. Ana Rosa é neurologista pediátrica, mestre em neurologia e professora universitária. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.